que vamos, né? Agora sim, chegamos aí às vésperas do final, porque estamos na aula 70 e essa aula a gente trabalha um quiz revisional da unidade 3. A última unidade. E assim, nossa última aula antes da avaliação. Depois daqui teremos aquela revisão rápida, que é mais um flashback, né, do que você tem que fazer na prova. Por quê? Porque você termina e já faz a prova. Não tem exercício, não tem nada, mas para você que teve esse nas duas avaliações que já passaram e vai sair bem nessa daqui, termina na aula 71. Para os outros ainda temos a 72, né, para poder dar aquele up. Mas assim, essa aula 70 então é um complemento, é um coringa, né? Na matemática a gente faz às vésperas de cada final de unidade, antes das avaliações, um quiz revisional da unidade. A nossa unidade foi bem mesclada, né? Então foi com muitos assuntos. Claro que a gente não vai conseguir, a gente viu probabilidade, análise combinatória, trigonometria, aí a gente viu vários assuntos. Mas a gente não. Funções também, acho que foi na unidade 3, né? Afim, quadrática. Isso, a gente não vai conseguir com propriedade rever todos os assuntos, mas a gente ali escolhe algumas questões que sejam relevantes, né, importantes para vocês conseguirem fazer a avaliação da aula 71, beleza? Vamos junto então, vem com a gente, aula 70.1. E agora a gente está num quiz revisional, ou seja, dos conteúdos de matemática estudados na unidade 3. Certinho? Vou pegar a canetinha aqui. Beleza. E vamos que vamos então, né? Vamos ver o quanto você aprendeu nessa unidade, né? Será que vocês recordam de todos os assuntos? Vocês estão assim, desse jeito aí, tranquilo? E aí? Não, mas espera aí. Que a felicidade toda seja por ter conseguido entender os conteúdos. Não pelo término da disciplina, né, gente? Isso. Não. Aí fica difícil. Não, mas aí tem muitos que dizem assim, professores, a gente gosta de vocês, mas matemática, Só que é preciso, é necessário, é cotidiano, é da nossa vida, né? Então a gente faz o possível aqui para passar o conteúdo de uma maneira bem legal para vocês, certo? Então vamos que vamos, porque é hora do quiz na nossa terceira unidade. Olha lá então, perguntas e respostas. Vamos lá? Questão de número 1. A estrutura genérica de uma função afim é do tipo f de x igual a ax menos b, f de x igual a ax mais b, f de x igual a ax ao quadrado mais c, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou é do tipo f de x igual a ax ao quadrado menos bx menos c. Qual dessas alternativas retrata a forma genérica da função afim? Isso mesmo. Então, pensa. Vamos lá. E aí, tempinho, pensando. Como ele não quer que resolva nada, né? Só a forma genérica. Qual é a forma genérica de uma função afim? Tá lá na nossa paródia, né? Sim. Para resolver função afim. Eu te falei, se é constante o é zero, se falta o B, é linear, eu tô ligado. Se é só o X, corta o x00. E quem conhece diz que é identidade. Para resolver função afim, mediação. Para encontrar raiz, mediação. Entendi, tiro onda, mediação. Fx ax mais b vai ficar fácil para mim. Fx ax mais b, né? Essa é a nossa lei de formação genérica e da estrutura de uma função afim para toda e qualquer função. Agora, claro, né? Existem as particularidades na linear, na identidade, né? Tem aquela ax, f de x igual a x, tem aquela que é igual a x e tem aquela que é igual a b, né? São as especiais aí, tá bom? Beleza. São os casos particulares. Mas na sua estrutura genérica ela se comporta dessa forma, beleza? Beleza. Então vamos para a questão de número 2. Na função afim, f de x igual a ax mais b. Ainda bem que eu não falei. O termo independente é o termo f de x? É o termo x? É o a? É o b ou é o c? Quem é o termo independente? Primeira coisa, nem tem c. A gente tem que ter cuidado para não
Dá o spoiler, Spoilers, né? isso. Primeiro que nem tem C, já pensa direitinho, não tem C. Então, ou é A, ou é B, ou é C, ou é D. Não tem C, né? Então, isso aqui sai fora. Isso. O termo independente não depende de ninguém. E aí? Qual que é o termo independente? É o B, né? É o B. Olha, lembra que a gente fazia assim, ó, termo dependente, o A, porque depende do X, e o termo independente é quem tá sozinho, né? Não tem nada que faça ele ter uma relação de pertinência aí com o outro, tá certo? Isso. Vamos lá então, até aí tudo bem? Tudo certo? Questão de número 3. A função quadrática é considerada uma função do primeiro grau, uma função do segundo grau, uma função do terceiro grau, uma função do quarto grau, ou esse negócio de grau não combina com a função quadrática? Grau nenhum. Ótimo. O que vocês acham? E aí, a função quadrática? Quando a gente explica as funções para vocês, a gente diz de cara que elas são funções polinomiais de tal grau, não é? Isso. A função afim, ela é também considerada uma função polinomial do primeiro grau. A função quadrática, então, é considerada uma função do segundo grau, né? F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou seja, todos os elementos aqui, né? O A, quem acompanha x quadrado, o B, quem acompanha x, e o C aqui, que é o nosso termo independente, sozinho. Certinho? Certinho. Beleza. Vamos para a pergunta de número 4? Bora. Então, bora ver. Pergunta de número 4. Escolha uma das alternativas, né, que mostra os coeficientes A, B e C da função f de x igual a menos 2 mais 5x mais x ao quadrado. Quais são as alternativas? Qual delas tem o A, o B e o C? Nós temos lá o A igual a menos 2, B igual a 5 e C igual a 1. A igual a 5, B igual a menos 2 e C igual a 1. Nós temos A igual a 1, B igual a 5 e C igual a menos 2. Nós temos A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a 5. A igual a menos 2, B igual a 1 ou C igual a 5. Então, assim, ó, por mais que às vezes apareça que não tá na... Porque, assim, de cara, a gente já tem a tendência de dizer assim, ó, esse é o A, esse é o B e aqui é o C, certo? Certo. É a nossa tendência. Mas lembra que a nossa função é f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, peraí, deixa eu arrumar ali que ficou meio feio. Mais c. Então, a gente tem que observar esses detalhes. Quem é o A? Quem é o A mesmo? O A é quem está com x quadrado. Ah, então se o A é quem está com x quadrado, esse aqui é o A. Olha lá, o A é 1. Então, o A é 1. Então, não é essa, não é essa e não é essa. Aí, quem é o B? O B é quem está com x. Ah, beleza. Então, B quem está com x é o 5 aqui, tá certo. B é quem está com x. B é 5. Ah, então não é a D. E quem é o C? O C é quem está sozinho. Ah, então aqui nós temos o C, ó. Então, às vezes a gente tem que ter muito cuidado, muita calma nessa hora. Por quê? Porque em determinados momentos está sujeito, a nossa equação está fora de ordem, né? Então a gente tem que ficar atento aos detalhes. Então aqui, ó, ah, tá, professores, mas isso faz muita diferença? Toda a diferença, porque os coeficientes, para achar x vértice e y vértice, para achar o delta, para achar as raízes,
países. Para montar a estrutura, né, do gráfico, para cima, para baixo, depende do A. Se eu pego o A errado, aqui vamos supor que eu peguei aqui o A com menos 2, aí já vai dizer que a concavidade é para baixo. Carinha triste. Isso. E se pega o A1, carinha feliz com cavidade para cima. Então, gente... Com o A menos 2, né, soma e produto vai ficar menos B dividido por A. Com A1, a soma vai direto já muda tudo. Então, qual é a diferença? Toda a diferença, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados, tá? Parece que é uma coisa boba, mas é o fundamental. É o primeiro passo para tudo, é identificar os coeficientes numa equação de segundo grau. E até mesmo na função afim, né? Vocês viram que nas questões do Enem que nós trouxemos, tem uma que fala de um caminhão, né, que faz concreto e ele é alugado por, né, você paga o aluguel da bitoneira e paga por metro cúbico de... Então, um valor é fixo do aluguel e o outro é variável, o do metro cúbico, A e B. Se eu mudo ali, você viu que o Enem colocou às vezes um no lugar do A, outro no lugar do B, fez a troca, e isso faz com que eu erre a alternativa. Isso mesmo. Então, atento aos detalhes, esse quiz não é por acaso, porque a gente fica instigando vocês com relação às questões corretas, a melhor maneira de fazer, e aí vocês dão conta das atividades, tá bom? Vamos lá, seguindo então, pergunta de número 5, na telinha. Na função abaixo, y igual a f de x igual a 4x menos 5. O valor do f de 5 é 25, 20, 15, menos 15 ou 10. Então, no lugar do x, isso aqui é valor numérico, né? O valor numérico é máquina de calcular. Vamos lá, então, vamos experimentar f de quem? Do valor 5. Então, no lugar de x, a gente vai multiplicar por 4 e tirar 5. F de 5, então. 4 vezes 5? Dá 20. 20 tira 5. O F de 5 é 15. Beleza, a alternativa correta é a letra C. Multiplicar por 4 e tira 5. Multiplicar por 4 e tira 5. Todo número que entrar na máquina de calcular, você vai multiplicar por 4 e tirar 5. Beleza, beleza? Beleza. Vamos então de questão número 6. Sabendo que p de x é igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 5a. E o p de 2 é igual a 10. Então, determine o valor de a. Então, no lugar do x... Se o x for 2, o resultado é 10, é isso? Isso. Se o x for 2, o resultado é 10... Então, vamos dar um tempinho maior para eles agora, né? Um pouquinho mais de tempo para vocês desenrolarem essa aí, tá? No lugar do x é 2. E no lugar do p de x é 10. Ou seja, entrou na máquina de calcular o 2, saiu o 10. Quanto vale o a? Eu quero saber o a. Quanto vale o A? Já no lugar do x coloco 2, no lugar do x coloco 2 e no lugar do p de x coloco 10. Vamos. Beleza, então vamos substituir. No lugar do P de X, é o P de 2, né? Então, P de 2 é igual. No lugar do X é 2. Então, 2 ao cubo menos 2 ao quadrado, 2 vezes 2 ao quadrado, mais 5 vezes A. Aí, agora a gente substitui aqui, ó. Quem é o P de 2? 10, P de 2 é 10. É 10 e vamos substituindo. 2 ao cubo.
2 ao cubo dá 8. Menos 2 vezes 2 ao quadrado. Lembrando que primeiro a gente faz a potência. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 5 vezes A. Vamos lá, 10 é igual. 8 menos 2 vezes 4? 2 vezes 4 vai dar 8. 8. 8 menos 8, aqui zerou, né? Zerou. Eliminou. Então ficamos com 10 igual a 5 vezes A. Tá multiplicando, passa dividindo, então A vai ser igual a 10 dividido por 5. O nosso A vai valer 2. Então essa aqui, de fato, realmente dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente teve que substituir e na verdade, não estava querendo nem o X nem o Y. Estava querendo um A ali, um determinado valor, que na verdade aquele último coeficiente ali vai ser 10. Então, a nossa equação, na verdade, é x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 10. 10, porque é 5 vezes A, e o nosso A é 2, 5 vezes 2, 10. Né? Então, esse, na verdade, é o nosso elemento. Se fôssemos montar, né, a função ali, a equação, o polinômio, isso, mais 10. Né? Então, aqui só tem esse detalhe. Não queria nem o x, não queria nem o y, tá? Queria que você substituísse em x e em y. Ah, mas não tem y nenhum ali. Gente, y e f de x é a mesma coisa. Y e p de x é a mesma coisa. Só que aqui não é p de x, é p de 2. Tá? Então, é só essas questõezinhas que vão, mas a gente sempre salientou com vocês, né? Incógnita. Y, f de x, Isso. mesma coisa, certo? Certinho. E até aí, 6 perguntinhas, chegamos à metade do nosso quiz. Como é que vocês foram? Hein? E aí, tão feliz? Aqui a gente está trabalhando mais com as funções, que é o que vamos dizer assim, cobrar mais também nas avaliações, né? Até aqui funções, dois tipos. Não dá spoiler. É verdade, não vou spoiler. dizer, né? Eu tô dizendo que vai cair na prova, né? Mas assim, ó, é claro que dentro de todo o contexto da unidade 3 é um dos assuntos bem importantes, as funções. Então tem função afim e função quadrática. E dentro de tudo isso, a gente tá abordando aí algumas questões, tá certo? Certinho. Acertando, feliz? Sorri a Sênia, não, aqui os Minions, né? Eu achei que eram os pinguins do Madagascar. Não. Sorri a Sênia. Vamos para a questão de número 7, olha lá. Vamos lá então, questão de número 7, bora ver. No polinômio px igual a x mais 3 ao cubo vezes x menos 5 ao quadrado vezes x menos 7, o 5 é uma raiz de, letra A, multiplicidade do simples, multiplicidade dupla, multiplicidade tripla, multiplicidade zero, ou 5 não é raiz do polinômio. E aí? Ele quer saber o 5, né? Isso, 5. Lembra lá de multiplicidade, raiz dupla, raiz simples, raiz tripla? Sim. O 5, primeiro, é raiz ou não é raiz? Se é raiz, qual a multiplicidade dele? E aí? Vamos lá. O 3, né? Lembra que, na verdade, assim, ó, as raízes é com sinal contrário, né? Então, a raiz, o que zera aqui, na verdade, para mim, uma das raízes é o menos 3. E o menos 3? O menos 3 tem raiz tripla. Tripla. Ou de multiplicidade 3. Aí o 5 é quem zera aqui, né? X igual a 5, é isso que ele está querendo. O 5 é uma raiz. Quem diz a multiplicidade da raiz? O expoente. O expoente. Então é uma raiz dupla, ou de multiplicidade 2, ou multiplicidade dupla, né? Aqui ficou um pouquinho diferente, assim, na verdade não é muito assim que diz, né? Ou é raiz simples, raiz dupla, raiz tripla, ou multiplicidade 1, multiplicidade 2, multiplicidade 3. E aqui nós temos um expoente 1, então o x igual a 7, que é o que zera aquela parte ali, é uma raiz simples, né? Uma raiz única. Beleza? Então, a pergunta era com relação ao 5, então a alternativa correta é a letra B, certo? Certinho. Vamos para a questão de número 8, vamos lá? Dado o polinômio px igual a 3x ao cubo y ao cubo mais 4x y ao cubo menos 6x ao quadrado y ao cubo z ao quadrado,
podemos afirmar que o grau desse polinômio é terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo? E aí? O grau desse Quem dá o grau do polinômio? Quem dá o grau do polinômio é os expoentes. O expoente, né? Isso. O expoente. O expoente. Ah, então eu acho que é grau 3, porque os expoentes que tem mais ali é 3. 3? É, ó, aparece o 3 no expoente 1, 2, 3, 4 vezes. Não, mas tu lembra que quando tem assim mais expoentes, tem que somar os expoentes das incógnitas? Ah, porque tá tudo multiplicando, né? Isso. Ah, quando tá tudo multiplicando, então aqui é expoente 1. Ah, então tem que somar aqui, né? Na multiplicação soma. Então aqui é grau 6, aqui é grau 4, e aqui 3, 4, 5, 6, 7. Ah, e aqui é grau 7, que somou todo mundo. Então esse polinômio aqui é do 7º grau? Isso. Uou, que legal, né? Então o que temos para dar como resultado no grau dos polinômios é o expoente, tá certo? E a gente pode somar, porque na multiplicação soma. Vamos para a questão de número 9, bora ver? Bora. Lembrando dos valores da tabela do bate o sino da trigonometria, o valor do seno de 30 é... Seno de 30, quanto é o seno de 30? Seno de 30 é um arco notável, né? 30, 45, 60 são os arcos notáveis. Para valores de seno, cosseno e tangente, a gente consegue montar na tabelinha do bate o sino da trigonometria. E vamos lá, recordando aí, o seno de 30 na tabelinha tá como? Tananana, 1 sobre 2. Isso mesmo, ó, seno de 30. Então a gente faz o encontro das informações e é 1 sobre 2, alternativa correta, letra C. Então olha lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, lembra? Todo sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então não esqueçam do bate o sino da trigonometria. Aqui a gente estava querendo só o seno de 30, mas a gente também chega junto com os demais aí, tá bom? Vamos de questão número 10, bora ver. Na figura abaixo, para encontrar a altura do muro, nós vamos usar seno, cosseno, tangente, secante ou cossecante. A altura do muro aqui, ó, x. Bom, secante e cossecante eles nem viram agora, nesse momento que a gente está estudando, né? Eles já viram, mas não agora. Então ficamos entre as três mais usuais. Seno, cosseno, tangente. Lembrando que para identificar a gente tem que saber o que a gente tem e o que a gente quer, né? Isso. A gente tem um arco aqui de 70 graus e esse valor aqui é o quê? O nosso cateto adjacente. O muro vai ser quem? Cateto oposto. Cateto oposto. E a escada, então? A escada é a hipotenusa. Mas não estamos falando de escada aqui, porque a gente quer a altura do muro, né? Qual é a identidade, ou melhor, a razão trigonométrica que usa coca? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual delas? Tangente! Tangente. Isso mesmo, tangente. A resposta correta é a letra C. Então, a tangente de um determinado ângulo é que vai envolver coca. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Certo? Tangente de quem? Tangente de 70 graus, a gente não vai resolver aqui, só montar, né? Cateto adjacente, 1,20. Cateto oposto, desculpa. Primeiramente eu quero o cateto oposto, que é x, a altura do muro. E o cateto adjacente é 1,20. Certo? Certo. Aí, claro, né? Tem que substituir pela tabelinha lá dos valores trigonométricos a tangente de 70. E aí fazer os cálculos necessários. Aqui no quiz a gente não está se preocupando com os resultados, né? A gente está querendo que você faça algo mais rápido, né? Que é identificar qual que você vai usar, tá bom? Mais uma. Questão número 11. Na figura abaixo, para encontrar o valor de x,
nós usamos qual razão trigonométrica? Seno, cosseno, tangente, cotangente ou secante. A mesma informação dada anteriormente. Nós não trabalharemos no triângulo retângulo com secante e cotangente. Então, ou é seno, ou é cosseno, ou é tangente. Verifica quem você tem e o que ele quer. Vamos esperar um pouquinho, a galera vai pensando. Mesma Seno, coisa que a anterior, cosseno, né? Isso. Só que agora nós temos um cateto e a hipotenusa. Se nós temos a hipotenusa, não é tangente. Não é tangente? Não é tangente. Então agora é quem mesmo? Vamos ver? Então quem a gente tem ali agora? Vamos lá, professor Maurício. Nós temos o cateto oposto ao ângulo. Olha só. Cateto oposto ao ângulo. E temos a nossa hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, a relação trigonométrica que vamos usar é a relação do seno. Seno, razão entre cateto oposto e hipotenusa. Você tem que ficar atento a esse detalhe. Quem eu tenho, o que eu quero, e aí eu faço a resolução. Beleza, então seno, correto? Certinho, vamos de questão número 12 e última do nosso quiz de hoje. E a pergunta é: pela figura da questão 11 e pela regra que construímos na aula, quando temos um ângulo de 30 graus, qual é a relação da hipotenusa com o cateto oposto? O cateto oposto é o dobro? O cateto oposto é a metade? O cateto oposto é o triplo? O cateto oposto é a terça parte? não tem relação nenhuma. Não tem nenhuma não tem relação. nada a ver uma coisa com a outra. Nada. Não inventa conversa, Inventa não. coisa, não tem nada a ver. E aí a gente pode depois demonstrar fazendo a conta. Podemos. Vamos lá, pensa, Vamos lá, pensa. então. Aqui o ângulo é de 30 graus, né? E a gente comentou com vocês que 30 graus... Bom, eu acho que o dobro é pouco provável, porque olha o desenho, né? Nunca que cateto vai ser mais do que a hipotenusa. A hipotenusa, ela é o maior lado do triângulo retângulo. Então o dobro peraí. não é. Se o cateto... Triplo, muito nem mais. o triplo. Muito Pronto. menos. Muito mais, não, muito menos, né? Então a pronto. metade e a terça parte, aí a gente pode ter essa coisa. Vamos resolver e aí a gente vai perceber? Bora, Vamos bora, lá. bora. Então aqui a gente já sabe que quem envolve o cateto oposto e a hipotenusa é o nosso seno, né? Seno Isso. de 30 graus é o cateto oposto, que é x, e a hipotenusa, que é 2. Quem é seno de 30? Vamos voltar Meio. lá na nossa... Tabelinha. Aqui, ó, seno de 30, meio, certo? Se o seno de 30 é meio, vamos substituir aqui, x sobre 2. E agora a gente multiplica cruzado, né? Faz o nossa proporção aqui. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2. Dois. X vai ser igual a 2 dividido por 2, né? Tá multiplicando, passa dividindo. O nosso x vale 1. Se vale 1 metro, é a metade da hipotenusa, né? E aí a gente falou para eles um dia, algumas vezes na aula, né? Que toda vez que o nosso arco, nosso ângulo for de 30 graus,
e a gente estiver lidando com cateto oposto e hipotenusa, sempre a hipotenusa é o dobro do cateto oposto ou o cateto oposto é a metade da hipotenusa, certo? E falamos e ainda fizemos a seguinte recomendação: anotem, porque geralmente no exame nacional nós temos essas regrinhas. E eles fazem essas colocações aqui, porque muito mais do que resolver com fórmulas, equações e tudo mais, ele quer que você tenha essa expertise aí de saber esses detalhes. Não vamos nem longe, vocês podem depois pegar a prova de 2023, aí tem lá uma questão em que tem um poste, né, vai ser colocado um mastro e vão amarrar cabo de aços por medida de segurança. E aí, uma dessas amarrações forma 30 graus. Então eu já não preciso fazer conta, desse aqui não preciso fazer conta, porque o poste tem um tamanho, então o cabo de aço vai ser o dobro do tamanho do poste. Verdade. E aí, como foi? Não Trigonometria parece que dá uma... deu uma bugada aí. Ó, o bom de tudo isso é que a gente está na aula 70, né? Então a gente ainda tem a 71, a 72... E acabou. Acabou. Não, mas a gente ainda tá, a gente não tá naquela revisão que já vai de imediato fazer a prova. É verdade, dá tempo de você parar e estudar. Ainda tem tempinho aí de correr atrás do prejuízo. Ou melhor, de ir de encontro com os resultados, né? Resultados bons. Então, se você teve dificuldade em algum assunto aqui, vai lá na aula, assiste novamente, faz mais uma atividade, vê o seu caderno. Enfim, temos tempo para isso, certo? Certinho. Agora, é claro, né? Estamos chegando ao final do nosso terceirão. Então, assim... Já teve momentos, né, principalmente a professora Lúcia, que está desde o começo da mediação tecnológica, né, quase me aposentando, desde 2016, de a gente ter a oportunidade de reencontrar alunos. Alunos que já formaram, já passaram pela mediação e trazem sempre uma palavra muito interessante, muito boa para a gente, de incentivo, né? Que a mediação fez diferença na vida deles. Então, lá na Rondônia Rural Show, a gente teve essa oportunidade de encontrar alguns ex-alunos, alguns alunos atuais também naquela época, né? E ter esse bate-papo e essa conversa, que eu acho que é muito válida para vocês que estão aí com o pezinho lá na porta de saída já, né? Então, vamos assistir? A gente fez uma entrevista com 2 alunos egressos e a gente compartilha com vocês agora. Então, a gente está aqui na Rondônia Rural Show, né? E não é que por acaso encontramos aqui nossos queridos alunos da primeira turma da mediação tecnológica, formados em 2019, é isso? Então temos aqui o aluno Isael, o aluno Rafael e hoje já estão fazendo faculdade de engenharia florestal. Olha aí que bacana, né? Pra gente é uma alegria ter esses encontros, porque a gente vê que realmente valeu a pena o nosso esforço e ver o desenvolvimento de vocês, né? O sucesso e, claro, a caminhada de vocês, saber que começou um pouquinho lá com a gente, né? Então a gente está aqui para fazer uma entrevista, né, com os nossos alunos. Então, Isael, como que assim, foi a mediação tecnológica para você? Olha, de início foi um processo bem difícil de a gente se adaptar, porque no início foi aulas gravadas, não era ao vivo, então no começo teve um pouco assim, de rejeição da nossa parte. Mas quando começou as aulas ao vivo com os professores, a gente foi tendo mais intimidade com os professores. O diálogo pelo chat durante as atividades ajudava muito essa interação com vocês. Tirar as dúvidas, isso, tirar as dúvidas, sem contar que vocês eram profissionais excepcionais e as aulas eram muito dinâmicas, interativas, então isso tudo ajudou bastante. E ao longo do primeiro, segundo ano, cada vez mais pegando intimidade e foi um processo muito, muito interessante, porque a gente não tinha muito contato com um ensino tão avançado assim, porque na nossa escola o ensino, sim, tinha poucos professores na época, e justamente por isso que iniciou a mediação na nossa escola. Então ter professores de alto nível como vocês, inteligentes e muito bons, então isso ajudou bastante a gente no nosso processo de aprendizado. E agora falando um pouquinho aqui com o Rafael, como que foi a escolha de vocês, né? Vocês decidiram por que assim, engenharia florestal? Tem a ver com a matemática? Conta aí. Com certeza tem a ver com a matemática. Eu sempre fui apaixonado por área de exata, sempre gostei muito da matemática, principalmente no meu ensino médio, ainda que eu conhecia a professora Lúcia e falei assim, é essa área que eu quero seguir. Aí eu falei sim, exata é minha área, não tem como eu fazer outra. Aí, tipo assim, eu consegui matemática, mas também consegui engenharia para mim cursar. Matemática na Uni? Isso, na Uni também. Aí, só que eu pensei o seguinte, eu era um pouco fã de biologia também. Aí eu falei assim, vou para a área de engenharia florestal, que eu vou pegar as duas que eu mais gosto, mas
A área de exatas é a que eu queria seguir, que eu falei assim, é ela que eu gosto. Então, meninos, agora eu quero que vocês falem uma palavra de incentivo para a galera que ainda está na mediação, né? Principalmente o terceirão, que está aí já saindo, formando esse ano. O que eles podem, né, almejar, onde eles podem chegar. Então, tragam essa palavra aí de ânimo para eles. Bom, pessoal, eu quero dizer para vocês que eu sei que é uma fase difícil passar por isso, mas vocês estão no fim já, vale a pena continuar. Vocês vão conseguir sair com o ensino já avançado, porque algumas escolas não têm uma educação que nem a mediação oferece. É um ensino acima do que a gente costumava ter nas escolas com os professores de lá. Complementando a ideia do meu colega, escolham a área que vocês têm afinidade para desenvolver no seu futuro e graças à mediação vocês têm esse ensino de qualidade que possibilita vocês atingir esse alto nível futuramente. Então aproveitem essa chance, vocês que estão no terceiro ano, façam o Enem, que o Enem abre muitas portas para diversas faculdades. E é isso, persistam nos seus sonhos e não desistam. Sucesso e manda ver. Sucesso e manda ver. Legal, né? Que bacana a gente ter esse feedback, né? Esse retorno aí de quem já passou pela mediação e viu tanto que isso fez diferença na vida, né? E de tudo que ele falou, tudo muito gratificante e importante, duas coisas que ficam ali de alerta para nós de atenção. Primeiro, escolha fazer o que você gosta. Quantas vezes nós falamos isso e destacamos isso? O que você vai escolher vai ser o que vai te acompanhar o resto da sua vida. Vai ser o seu trabalho. Se o seu trabalho não for prazeroso, a sua vida pode ser que fique um pouco mais pesada. Então, primeira coisa. Segunda coisa, a nossa função aqui, né, não é ser melhor do que ninguém. Você falou, vocês são muito bons. Não é ser melhor do que ninguém, mas é levar o melhor para vocês. Né? É sempre dar o nosso melhor. Quando nós sentamos aqui para montar a aula, planejar a aula, distribuir, organizar a aula, é pensando no melhor para vocês. Verdade, né? Legal, então, um abraço para os nossos alunos. Um beijo no coração para todos vocês. Esperamos que vocês sigam o caminho aí, né? Vocês viram que eles estão fazendo ali engenharia florestal, né? Então, as opções são diversas. Ainda mais para vocês, se vocês quiserem ficar na localidade de vocês, quiserem dar o retorno na propriedade de vocês, trazer o retorno para o município, para o distrito, com certeza vocês podem sair, dar aquele tempo, aquela pausa lá, né? Porque precisa se dedicar aos estudos e retornar ao lugar de origem, dando esse retorno aí para a comunidade onde vocês nasceram e se criaram. Muito legal. Gente, vamos de Brincando com os Números? Vamos lá? Temos um Brincando com os Números um pouquinho diferente, olha lá na telinha. E esse Brincando com os Números aqui, nós já até passamos para vocês na nossa penúltima aula de Enem, antes do Top 5. Olha lá, ó, 10 dicas para fazer uma boa prova. Aqui não é só o Enem, tá? Qualquer prova. Medite bem antes, vá tranquilo, lembre do que você estudou. Alimente-se de forma saudável, principalmente no dia da prova. Agora, a aula do Enem anterior, a gente ficou falando aí de 7 dicas para o dia da prova, né? Então, alimentar-se bem é fundamental. Atividade física, todo dia, façam atividades físicas. Bebam água, durmam bem, Beleza. Planeje, crie o hábito de estudar. Ao estudar, use papel e caneta, faça resumos, faça rascunhos, faça mapas mentais, tire dúvidas com os professores e faça um checklist, tudo isso aqui, para que você não se perca. O último é só dando tique, né? Esse meditar aqui, dentro disso também tá as suas orações, né? Esse medite entre em contato com você mesmo e com o superior, né? Para te ajudar aí no decorrer desse final, né? Esse final de terceiro ano é bastante coisa, né? Bastante informação, é despedida dos alunos, despedida da escola, despedida da gente, despedida do professor presencial, que na maioria das vezes acompanhou o aluno aí 3 anos, né? Então, realmente, é uma mistura de sentimentos e a gente sabe que não é brincadeira, não. A gente fica por aqui, mas já a gente está de volta aí com as atividades de sala, tá bom?